Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você esteja assistindo esse vídeo, mas provavelmente, acredito eu, se você for um dos meus alunos que estão assistindo nossas aulas via Classroom, você esteja no nosso horário de aula assistindo esse vídeo. Bom, ou não, né? De repente você tá lá, vou pegar mais um pouquinho dessas ideias aqui que eu não entendi. Vamos ver esse vídeo de novo para recapitular. Muito bom da sua parte. Então é o seguinte, temos muitos vídeos aqui no canal que falam e trabalham o continente europeu. Mas é lógico, por mais vídeos que eu lance aqui, nem todo, não vamos conseguir abarcar todo o conteúdo relevante ao continente europeu. Mas a gente vai tentar. De pouquinho em pouquinho, com os videozinhos de 5 minutos, rapidinho, a gente vai tentar chegar lá. Mas enfim, a gente vai falar mais um pouquinho de Europa. Já apresentei a Europa aqui tantas vezes, né? Mas vamos lá falar mais um pouquinho de Europa. A Europa é o segundo menor continente do mundo. Já falei em outros vídeos aí que o continente europeu, na verdade, ele é culturalmente chamado de continente, porque fisicamente ele faz uma única massa territorial com a Ásia, formando assim o que a gente conhece como a Eurásia. Então, basicamente, a gente tem países que estão em dois continentes, como por exemplo a Rússia e a Turquia, que ela está tanto na Ásia quanto na Europa, já que a Europa e a Ásia formam a Eurásia, uma única massa territorial. Então, a Europa, ela está ali ao norte da África, ela é formada principalmente por climas temperados e temos o Círculo Polar Ártico cortando ela, e aí no caso nós vamos ter também climas frios e polares, vamos ter frios de montanha, a gente vai ter uma grande variação aí de climas, uma diferenciação muito grande do norte e do sul da Europa. Aqui eu tenho mais ou menos um mapinha, né, do continente europeu. Não sei se dá para vocês verem bonitinho. Eu não sei ainda colocar as paradas na tela, tal, fazer aquelas paradas. Eu fico muito na dependência de alguém fazer essas coisas para mim, né? Aí de vez em quando vocês têm um vídeo editado e outras vezes você não tem vídeo editado porcaria nenhuma, sai cru do jeito que vai sair esse aqui, comigo mostrando os mapinhas. Então a gente vê aqui a Europa banhada pelo Oceano Atlântico, né? Aqui você vê a Rússia, a parte europeia da Rússia, né? Porque aqui vai continuar, vai ter a Ásia, daqui para cá onde não está mostrando mapa nenhum, vai ter a Ásia, então a gente vai ter a continuidade da Ásia, da Rússia asiática. Aqui você está vendo só mesmo a Rússia europeia. Então aqui você vê aqui a Península Ibérica, onde você vai encontrar Portugal e Espanha. Essa porcariazinha pequenininha aqui, tá vendo? É Portugal, que foi justamente quem colonizou o Brasil. Aqui ó, você vai ter a Ilha da Grã-Bretanha e aqui do lado a Ilha da Irlanda. Essas duas ilhas aqui a gente vai encontrar os países que formam o Reino Unido, com a exceção aqui da Irlanda. A gente vai ter a Irlanda do Norte, a Inglaterra, o País de Gales, a Escócia, que vão formar o Reino Unido. País de Gales, Inglaterra, Escócia, está tudo na Ilha da Grã-Bretanha. Na Ilha da Irlanda você vai encontrar a Irlanda e a Irlanda do Norte, certo? Então aqui no meio a Alemanha, aqui ó, tá vendo? França. França é um dos maiores países, lógico, sem contar a gigantesca Rússia, né? É um dos maiores países em extensão territorial da Europa. Tem mais ou menos o tamanho de Minas Gerais, o estado aqui do Brasil. Então, o continente europeu, como eu disse, faz limite ali ao norte, está lá no norte da África, né? Faz limite ao norte com o Oceano Glacial Ártico, ao sul seus limites se estendem até as águas do Mar Mediterrâneo, ao oeste ele é banhado pelo Oceano Atlântico, conforme eu mostrei aqui, e a leste seus limites se estendem até os Montes Urais. Montes Urais esses que é uma das formas de relevo, alguns dos acidentes geográficos que a gente utiliza para separar a Europa de Ásia. Então a gente tem Montes Urais, o Rio Ural, o Mar Cáspio, que são acidentes geográficos que nós normalmente, comumente utilizamos para separar a Europa de Ásia, tá? Eu separei aqui para falar um pouquinho dos principais climas, né? Eu falei mais ou menos, então eu vou citar aqui, ó. A gente tem o polar e o subpolar, como eu disse, ali a Europa está cortada pelo Círculo Polar Ártico, então a norte da Europa você vai encontrar o clima polar e subpolar, com duas estações bem definidas, né? Um inverno prolongado, com temperaturas que chegam a menos 50 graus, e um verão muito curto, com temperaturas que oscilam, né? Entre menos, sempre negativo, entre menos 16 graus e chega a, a 21. Não minto, não é negativo não, é 16 e 21 graus no verão negativo, mas é um verão curtinho. Então chega mais ou menos isso daí. A gente tem o clima temperado oceânico,
temperado continental, mediterrâneo e o frio de montanha. Isso vai gerar alguns tipos de vegetações específicas, como floresta boreal ou taiga. Taiga, eu lembrei de Sagat, sempre quando eu vou dar aula e vou falar sobre a vegetação de taiga, sempre lembro de Sagat na hora, dando taiga no Street Fighter 2. Que a vegetação de boreal ou taiga, ela é típica das regiões do sul da Europa, tá? Também temos a floresta temperada, as estepes, a vegetação mediterrânea e a tundra. A tundra é a vegetação que somente ela aparece, ela sobrevive. É o único tipo de vegetação que sobrevive ao solo congelado. Solo congelado que a gente chama de solo de permafrost. Então, os invernos rigorosos, a gente tem um tipo de vegetação específica que sobrevive a esse tipo de inverno, que é a tundra. Estou correndo aqui porque o vídeo já está em 6 minutos, eu queria encerrar com 5. Mas vamos lá. A tundra localiza-se lá no clima. Eu estou falando bastante dos climas frios e polares, né? Vou separar alguns outros vídeos para estar falando sobre as outras climas e outras vegetações desses climas específicos. Então a tundra localiza-se ali nas regiões de clima subpolar ou ártico, né? Círculo polar ártico para cima, para norte. O desenvolvimento desse ecossistema ocorre durante o curto verão, já que no inverno, menos 50 é sacanagem de alguma coisa sobreviver, onde os solos permanecem congelados, que é o solo de permafrost. Então a gente vai ter a ocorrência da tundra. Eu lembro bastante de tundra porque Mortal Kombat, a gente tem um personagem Sub-Zero e o Sub-Zero ele tem um irmão que é o Tundra. E porque quando você joga Mortal Kombat desde o 1 até o final, não é os mesmos Sub-Zeros, tá? O Sub-Zero do 1 é o Sub-Zero e ele tinha um irmão que era o Tundra. Esse Sub-Zero ele morre no 1 mesmo pro Scorpion. E o Sub-Zero do 2 em diante era o irmão dele que era a Tundra e que assume o nome de Sub-Zero porque o irmão mais velho tá morto. Então quem gosta de Mortal Kombat aí fica... Separei aqui também, só para citar rapidamente, para não chegar em 10 minutos o vídeo, o problema ambiental no continente europeu. Alguns problemas ambientais que eu separei aqui. A gente pode falar sobre eles mais especificadamente em outros vídeos, tá? Mas isso daí eu acredito não ter falado em outros vídeos a respeito da Europa. Tem uns outros vídeos, acabei falando bastante de cultura, de economia, tem vídeo falando sobre a União Europeia, por exemplo, por aí, só você catar, procurar. Mas a gente vai falar um pouquinho de novo, porque a gente não esgotou o assunto. Mas vamos lá. Quais foram os problemas ambientais que eu separei aqui para citar, falar um pouquinho rapidamente? Desertificação na Península Ibérica. Mostrei lá no mapa para vocês. Península Ibérica, Portugal, Espanha ali. Ó. Devido à intensa atividade agrícola e à má utilização do solo, a região mais afetada é a Península Ibérica quanto à desertificação da península, que ganha destaque já que Portugal detém 38% do território dele comprometido com a desertificação. O problema em Portugal é derivado da utilização irregular de técnicas agrícolas, que tem permitido o avanço do processo de desertificação do país. Não, desertificação, basicamente, tornar-se deserto, eu vou tornar o solo intratável para a agricultura. 8 minutos, ai meu Deus. Pesca predatória no mar Mediterrâneo, degelo na Península Escandinávia, principalmente no aquecimento global. Península Escandinávia, onde a gente tem lá os mitos do Thor, as paradas todas lá. Tem vídeo sobre a Península Escandinávia, dá uma procurada aí. Em toda a Europa, o aumento do nível do mar é preocupante por causa do degelo. Então a gente tem o degelo e, logicamente, o gelo vai virar água e vai ter o levante das águas oceânicas. Então, no qual algumas ilhas e costas marinhas terão problemas e alguns animais vão ser extintos. Por falta de alimentos, o que compromete parte da cadeia alimentar, o degelo na região deve-se ao aumento da temperatura no Oceano Atlântico, que pode variar de 0,5 graus a 1,5 graus Celsius. Outro problema que eu destaquei é a chuva ácida, que é devido à grande industrialização europeia. A primeira revolução industrial iniciou-se lá na Europa, né? Então, todos aqueles gases poluentes lá vão fazer acontecer a chuva ácida. Basicamente, devemos nos lembrar que a água da chuva se torna ácida devido à evaporação da água aqui em contato com a poluição atmosférica, justamente causada pelas grandes quantidades de indústrias. E poluição visual e sonora das cidades. As grandes cidades europeias como Londres, Berlim, Frankfurt, na Alemanha, Roma, Paris, Madrid, um montão de capital que eu falei, né? Como Roma e Paris, e Berlim e Londres, sofrem com a poluição resultante das atividades humanas. Então, 10 minutos aí de vídeo, eu fui até demais, né? Mas vai ficar assim.
Gostaria que vocês tirassem todas as dúvidas em todos os nossos canais de comunicação. Não deixa de curtir a nossa página Professor Leandro lá no Facebook. É só você dar uma procurada. É a página nova, tá? Tem pouco tempo aí, tem alguns meses. E tem o grupo de Geografia também no Facebook, que é Geografia em Foco Professor Leandro, tá ok? Temos também o Instagram, só que agora é Professor Leandro, aí com 2 Os no final. A gente mudou o nome para ficar mais fácil da galera e da galera achar. Então, todos esses canais estão disponíveis para que você tire todas as suas dúvidas a respeito do conteúdo e acrescente também, estabeleça um debate e tudo mais. Certo? Então, gente, até o próximo vídeo. Procura aí os vídeos a mais sobre a Europa para a gente ficar junto aí, sabendo cada vez mais sobre esse continente. E tem vídeo da Ásia rolando também por aí. A gente vai ter um de tudo aqui no canal. Não deixe de se inscrever, deixe o joinha. 11 minutos. Ai meu Deus, eu falo demais. Fui!